Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês conseguem estar me ouvindo e me vendo aqui? Só para eu ter certeza para a gente conseguir começar a aula? Alguém me dá um joinha, dá um oi aqui no chat, só para eu saber se todo mundo está conseguindo é, ouvir e ver a apresentação também. Patrícia, tudo bem? Boa tarde. Patrícia disse que está tudo ok. Então vamos lá, gente. Esse é o nosso terceiro encontro, né? A gente vai seguir na mesma dinâmica ali por volta dos 40, 50 minutos. A gente não vai passar disso, não. É, eu acho que todos estavam nas outras aulas, né? Acho que não tem ninguém novo aqui, não, pelo que eu estou vendo aqui. Bom, vamos iniciar para a gente não se alongar muito e não perder muito tempo. E conforme for entrando gente, a gente vai aceitando aqui. Então vamos lá. Eu não vou me apresentar de novo, né? Porque eu acho que já vai. é, é, Todo mundo já estava nas outras aulas. Repassando novamente, falando que esse projeto é um projeto realizado através da Lei Paulo Gustavo, com recurso da Lei Paulo Gustavo, através de apoio, né? E via mediante apoio da Secretaria de. Deixa eu ver o nome da secretaria completa para falar na aula. É Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Cultura de Redentora. Então, para quem não conhece a Lei Paulo Gustavo foi uma lei emergencial que ela surgiu por volta da pandemia e com o intuito, né, de fomento para o setor audiovisual. Então, as atividades, né, de audiovisual, tanto de formação, quanto de produção cultural, quanto de cinema itinerante, os municípios receberam essas verbas para poder fazer as distribuições, e a gente teve o nosso projeto contemplado na parte de formação. Então, vamos lá. Recapitulando também, esse projeto ele nasceu no programa de pós-graduação de Mídias e Educação do Instituto Federal de Minas Gerais. Essa pesquisa que amanhã todos vocês já vão ter acesso com alguns materiais que a gente está preparando também. A gente falou um pouco da lei do cinema na escola, a lei 13.006 de 2014. Para quem não tinha prestado atenção, a lei ela acrescenta, né, um parágrafo, um artigo na lei das diretrizes e bases da educação nacional, e ela coloca ali como obrigatoriedade que as escolas, né, elas realizam a exibição de filme de produção nacional como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica na duração de 2 horas mensais. Então, isso a gente já tinha comentado, né? Não é opcional que a escola trabalhe o cinema. Hoje é lei, é obrigatoriedade que as escolas trabalhem cinema dentro de sala de aula. E o intuito desse nossa capacitação é falar um pouquinho sobre isso. Acho que a apresentação, eu não sei se a apresentação sumiu da tela, acho que voltou aqui para a tela. É, Então, a gente falou um pouco da lei do cinema na escola em outros países, como tem outros países que atuaram como uma medida de proteção das suas culturas, uma medida de proteção da sua própria indústria audiovisual. Cada país montou o seu programa, montou a sua legislação de ampliação da distribuição do cinema em sala de aula. É importante relembrar aqui de novo que a lei do cinema na escola, apesar de a gente entender que ela surge como um intuito educacional, ela não surge como um intuito educacional, não. Ela surge com o intuito de distribuição, com o intuito econômico de fazer com que o público mais jovem ele se interesse pelo cinema. Então a gente vai estar é óbvio que tem todos os benefícios da utilização do cinema na escola no sentido do aprendizado, mas a legislação ela nasce no sentido de mercado, no sentido econômico, porque a gente forma um público, né? A ideia de que forme um público interessado, e aí depois a gente vai fazendo ampliação da distribuição do cinema. Essa é uma medida como proteção, né? Das suas culturas devido a todo o avanço da indústria cinematográfica estadunidense. Então, cada país formou ali o seu programa, a sua legislação para a proteção da sua indústria audiovisual. O Brasil surge isso muito depois. A França, por exemplo, ela surge com essa proposta nos anos 80. O Brasil, a gente só vem sendo discutido isso em 2014. Hoje, na verdade, esse mês aqui que completa 10 anos da legislação.
A gente falou também sobre a questão do cinema brasileiro, qual que é a problemática do cinema brasileiro dentro do contexto de indústria, né? Que um filme, isso eu falei nas outras duas aulas, vou repetir, um filme ele é um pouco mais, é um pouco caro de ser feito. O filme todo o processo de produção cinematográfica ele é caro. E a gente carece muito, tanto de recurso, quanto de pessoas capacitadas, e principalmente quanto de fontes de fomento para que um filme rode. Então a gente está vendo, vocês devem estar acompanhando, né? Toda a repercussão positiva e muito merecida do filme do Walter Salles, o filme com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, que está tendo uma repercussão muito boa, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então é um filme que tem vai ter uma projeção, né? Tem uma aposta muito grande para o Oscar. Mas para um filme chegar naquele nível de distribuição, para um filme ter uma chance de ir para grandes premiações, ele tem que ter um aparato financeiro muito grande. Então, por exemplo, a gente está falando ali do Walter Salles, que é o diretor do filme, né? Walter Salles é bilionário, Walter Salles é um dos mantenedores do Instituto Moreira Salles. Então, é um produtor audiovisual que já tem um aparato financeiro fora do cinema, né? Então, a gente está falando ali, é óbvio que o filme tem toda a repercussão positiva, mas aqui eu estou falando, trazendo esse pensamento para a gente entender que para um filme nacional ele chegar naquela projeção que o filme da Fernanda Torres está tendo, são muitos milhões ali envolvidos, né? E um filme, geralmente, ele não vai para uma premiação de grande centro comercial como o Oscar, ele não vai para lá só porque ele é bom, ele vai porque tem toda uma estratégia de campanha e muito dinheiro envolvido para que essa estratégia de campanha rode. E o problema nosso do cinema nacional está nesse problema. Porque de onde que sai quando, dentro da produção cinematográfica, esse dinheiro ele deveria sair, né? Da nossa fonte de distribuição, né? A gente tem um montante financeiro para fazer um filme. Depois que o filme é feito, a gente tem que ter um outro montante para poder distribuir. E as leis de fomento no Brasil, elas são diferentes. Elas não prevêem verba financeira para distribuição e circulação do filme. Ela prevê apenas sua produção. Então, aí, isso é um dos motivos que o cinema brasileiro carece muito nesse sentido de divulgação das suas obras. Isso a gente já tinha comentado, né? Falou o porquê do cinema, por que que o cinema é importante dentro de sala de aula. E aqui eu repito novamente, a gente tem que partir do ponto que o audiovisual ele está muito intrínseco no nosso dia a dia, né? A gente consegue visualizar, tudo é visível. Então, desde o TikTok, desde o Instagram, então se torna muito mais vantajoso e se torna muito mais atraente quando o meio de aprendizagem ele utiliza uma linguagem que a gente já está acostumado. Então, as crianças, os jovens veem séries, veem desenhos, veem coisas toda hora. A gente consegue trazer essa linguagem para o campo pro campo da aprendizagem, e isso torna esse processo de conhecimento mais fácil. E a questão do desenvolvimento de pensamento crítico, né? Aí a gente já parte do sentido, né? Não no sentido comercial, mas no sentido de formar pessoas, formar estudantes críticos para que eles consigam analisar o filme, né? E interpretar, tipo, as mensagens, a narrativa, o porquê que aquele filme foi construído dessa forma, por que que aquelas escolhas de produção foram definidas daquela forma, se eu concordo, se eu não concordo. Isso é muito importante a gente falar no filme. Eu vou falar, né, disso mais um pouco na hora que a gente for falar sobre a questão da discussão dentro do, após a exibição do filme, né? A gente trouxe o diagnóstico, a gente comentou todas as respostas aqui do diagnóstico que tinham sido faladas, né? E aí a gente falou dos desafios para a implementação da lei. Muitas pessoas falaram sobre a questão estrutural, sobre a questão de falta de acesso, né, às produções, a questão de conseguir encaixar ali no plano de aula é muito complicado, porque, por exemplo, aqui no estado, né, de Minas Gerais, os professores, quando a gente fez essa capacitação, muitos falaram para a gente que é muito complicado conseguir enquadrar um filme dentro do plano de aula, dentro do que já está sendo proposto, porque o professor, pelo menos aqui em Minas Gerais, já recebe, né, uma receita de bolo, né, do que tem que ser feito. Então,
muitas das vezes ele não consegue ter uma liberdade para incluir um filme ali. Então, por exemplo, aqui no estado de Minas tem essa problemática. Muitos professores falaram que há uma remessa muito grande de conteúdo, eu não sei se essa é a mesma realidade em Redentora, né? Mas há uma quantidade muito grande de conteúdos que precisam ser passados num período muito curto, né? Para uma turma muito extensa, então acaba que não tem tempo para essa dinâmica dentro da sala de aula. É, a gente falou sobre o diagnóstico que foi realizado, né, aqui dentro de Passos, né? E aí a gente, dando continuidade onde a gente parou na última aula, a gente vai falar na questão da interpretação do cinema. Por que que interpretação do cinema? Isso, quando a gente entende um filme, né? O cinema ele tem que ser considerado dentro de sala de aula, obviamente, com turmas maiores, com turmas que já têm um desenvolvimento maior. Com o público infantil, a gente vai falar ainda como que isso pode ser feito, mas com turmas maiores, com capacidades de fazer uma leitura mais crítica, né? É importante levar um filme na hora que for feita uma exibição, é importante levar um filme que ele seja considerado como um produto. É o que vocês estão vendo, é um produto, né? Que ele possui uma linguagem própria, ele possui, né, os seus interesses, e ele foi produzido a partir de escolhas, a partir da escolha de um diretor, a partir da escolha de um produtor, a partir da escolha de uma produtora, de uma distribuidora. Então é importante colocar o filme dentro de um contexto que ele é um recorte, ele, pô, sim, pode ser real ou não, daquele reflexo da realidade. Então a gente entende aqui o cinema não como uma realidade absoluta. Então, todo filme, seja ficção ou seja documentário, ele é resultado de um conjunto de escolhas que são feitas por diretores, por produtores, profissionais envolvidos, né? Então, um filme ele vai refletir interesses comerciais, interesses estéticos. Então, é aí que parte, que entra a interpretação crítica, né? Quando a gente exibe o filme dentro de sala de aula, é importante que os alunos eles entendam que aquilo é uma percepção da realidade, né? E que o filme, o que está sendo oferecido ali, ele é uma construção. Então, essa premissa básica do cinema é uma construção que busca parecer verdadeiro dentro daquela produção. Então, quem assiste muitas vezes não vai aceitar muitas vezes aceitam ou não, né, aquela ilusão sem questionar. E aí que entra o debate dentro do cinema, dentro da sala de aula, né? A gente poder questionar aquela, entre aspas, ilusão que foi passada, né? Aquelas imagens, o que foi apresentado? Aquilo é um resultado de decisões influenciadas por quem criou, é influenciada por conceitos subjetivos. Essa compreensão, né, é que vai ser fundamental para que seja realizada uma análise crítica, né? Então, por exemplo, na parte de documentário, a parte de documentário é muito utilizada, porque documentário, né, a gente entende documentário de uma forma mais educativa, e realmente é. Mas ao assistir um documentário, né, com, por exemplo, eventos históricos, às vezes pode ser que o documentário escolhido ele vá apresentar decisões, ele vai apresentar recortes, ele vai apresentar, às vezes, maneiras de você colocar uma perspectiva da imagem, que ela é muito específica, e que isso tem que ser debatido dentro de sala de aula, né? Então, os alunos ele tem que ser incentivado a discutir essas escolhas, a questionar o que foi incluído, o que foi excluído, não, fazer um parâmetro, né, com o conteúdo que foi levado dentro de sala de aula, principalmente, por exemplo, história, filosofia, sociologia, né, o que é o conteúdo que eu aprendi, o que o filme está colocando aqui na minha frente, o que falta, o que não falta, o que deixou de ser colocado, isso que é importante ser colocado dentro da discussão em sala de aula. É, Aí a gente entra, né? Onde que entra a discussão? A gente coloca um filme pronto, né? No último vídeo que a gente passou, eu não lembro se foi no primeiro ou foi no segundo encontro, tinha uma professora que ela comentava, né? Que o filme, por si só, ele não tem resultado nenhum, e realmente pode ser que não tenha. Se a gente trabalha o cinema no sentido meramente de entretenimento, né? Eu já vi escolas, né? Que aqui em Passos, principalmente que a professora ela utilizava realmente o cinema, não necessariamente cinema brasileiro, por conta de acesso, ela tinha uma problemática muito grande. E ela trabalhava com o público infantil. Era uma turma muito grande que ela trabalhava, e
E ela tinha lá meio que uma playlist, né, no YouTube de vídeos e documentários que ela ia colocando para as crianças. E a gente sentou com ela, né, porque ela era uma das únicas professoras de toda a nossa pesquisa que a gente fez, que ela realmente trabalhava o cinema, né, ela trabalhava produções audiovisuais dentro do contexto e aquilo de uma forma muito ativa. E a gente sentou para fazer uma conversa mais individualizada com ela para entender como que era esse trabalho. E ali ela trabalhava o cinema num cunho meramente de entretenimento, né? Ela colocava ali tipo, desenhos mais vibrantes, desenhos que são mais coloridos, que tem músicas mais fortes, que tem tons mais fortes. E ela falou, ó, Lucas, aqui eu coloco, né, eu tenho esse momento de cinema para conseguir ter um respiro, para conseguir corrigir atividade, para conseguir ter um silêncio, porque é o único momento que eles conseguem fixar a atenção. E isso é uma problemática, porque se a gente começa a trabalhar o cinema literalmente como um passatempo, né? Eu vou colocar um filme aqui para ver se essas crianças quietas. Aí isso é uma problemática porque a gente não está trabalhando o que é realmente a potencialidade do cinema. Então, né, o principal objetivo do uso de cinema em sala de aula é ensinar, ajudar os alunos a problematizar, decodificar o conteúdo e aí sim trazer um endosso de senso crítico. Aí isso vai envolver uma análise mais detalhada, né, de tudo que compõe o filme. Então, o professor, tipo, dentro de uma produção mais espessa, né, ele pode trabalhar aspectos éticos, de utilizar o filme como uma ferramenta pedagógica, garantir que os alunos eles tenham e desenvolvam um entendimento crítico e consciente do que eles consumiram, né, e ali tem uma discussão, até muitas vezes, do que o filme realmente passou. Porque tem muito filme que a gente assiste e, tipo, a gente fica, nossa, o que ele quer dizer aqui que eu não entendi nada. Eu já vi muito filme, assim, que o filme ele tinha uma linguagem muito complexa, ele era muito mais denso, e na hora que eu sentei para que acabou o filme, eu fiquei, meu Deus, eu não consegui entender nada do que foi falado. E isso é importante. Isso é importante, às vezes, porque às vezes um aluno ele sai daquela sessão, né, sem entender nada, com uma visão muito complexa. E ali a gente passa. A gente fez um outro circuito em São Tomás de Aquino, né, e a gente fez uma atividade presencial. A gente passou 3 curtas, diferentes conceitos e diferentes gêneros para os alunos, né? E muitos alunos ali, tipo, ficaram, principalmente o terceiro curta, que era um documentário de 23 minutos, muitos alunos ficaram, tipo, sem entender o produto, porque dispersaram, porque a linguagem era complexa, né? Porque eram muitas informações para você conseguir assimilar ali em tão pouco tempo, então era tudo muito rápido. E vários alunos, tipo, a gente formou uma roda depois, vários alunos, tipo, depois que começaram a discutir, né, uma aluna, ela falou que ela começou a se sentir burra quando ela não conseguiu entender nada do filme. E isso, a gente não pode deixar que isso saia da sala de aula, né? É importante que a gente traga essa discussão para que cada um ali consiga levantar. Eu entendi isso. Ah, não, aquela parte ali que ninguém entendeu, eu entendi dessa forma. E todo mundo consiga ali, criar um pensamento coletivo, né? Coletivo porque tá todo mundo vai jogar o que entendeu ali, e individual porque todo mundo vai sair da sala com o que conseguiu absorver. Então, essa abordagem crítica dentro do cinema é essencial para a gente conseguir desenvolver essa habilidade de análise, né? Para que fora da sala de aula, né, quando o aluno ele for assistir um outro conteúdo, né? Não precisa ser necessariamente um filme, pode ser outras formas de mídia, pode ser até um Reels do Instagram. Ele consiga também ter essa habilidade crítica, mesmo que seja aos poucos, né? Então é importante que o professor ele tenha essa formação do olhar crítico, né? Consiga guiar os alunos nesse processo para incentivar, questionar, analisar, refletir o que consiste, né, dentro desse processo. Então, promover ali esse processo de educação abrangente e consciente. Eu passei o slide, acho que não foi. Vamos lá. E como dentro das disciplinas, eu coloquei algumas disciplinas aqui, né? Dentro das disciplinas, como que os filmes podem ser utilizados, né? Dentro de geografia, por exemplo, o filme pode ser utilizado para apresentar e discutir diferentes culturas de diferentes lugares do mundo, né? Um aluno ele pode, por exemplo, assistir um filme que se passa em outro país e depois fazer uma pesquisa
sobre a cultura e geografia daquele lugar, quando a gente está falando sobre isso, ou até mesmo estudar a questão de localizações. Tem muitos documentários livres, né, do Discovery Home Health e da Net Geo Park, que eles são disponíveis no YouTube, 100% gratuitos, com livre utilização dentro de sala de aula, que é muito bem utilizado. E tem professores que depois saem da nossa capacitação, né, que conseguem, encontram ali dentro da NetGeo muitos conteúdos ali ricos que eles conseguiram complementar dentro da proposta, né. Artes, né, um filme ele pode ser utilizado como recurso para discutir uma linguagem cinematográfica, discutir estética visual. Os alunos eles podem, por exemplo, assistir filmes de diferentes épocas, estilos, para depois fazer uma análise de estética visual e sonora desses filmes. Dentro do processo de arte, dentro da disciplina de arte, eu não sei mais ou menos como é que é o escopo, né? Mas é muito importante, às vezes, a gente trabalhar, aí faz uma junção, né, de artes com história. Teve algumas professoras que também fizeram isso, de conseguir trabalhar os movimentos cinematográficos, né, em diferentes épocas, e como que aqueles movimentos eles foram mudando em decorrência, né, de fatos históricos. Então, a partir da Primeira Guerra, a partir do surgimento da Primeira Guerra até o encerramento da Primeira Guerra, a gente tem um movimento artístico X. Acaba a Primeira Guerra e começa a Segunda, a gente tem um outro movimento artístico dessa forma. E o que os acontecimentos históricos influenciaram, né? O que estava acontecendo no mundo que quem produzia arte passou a produzir daquela forma. Então, isso é muito legal, fazer esse parâmetro também, porque aí os alunos conseguem visualizar um pouco mais os efeitos daqueles momentos históricos. Aí a gente entra já em história, né? O filme ele pode ser utilizado como recurso para apresentar e discutir diferentes períodos históricos, né? Aí aqui a gente entra com os documentários, né? Aqui dentro de história a gente tem uma remessa muito grande de documentários que podem ser utilizados, documentários que estão no YouTube de forma totalmente livre, né? E depois fazer uma pesquisa sobre aqueles fatos, né? O que é real, o que não é, o que realmente aquele filme ele ocultou da realidade, né? Segundo minha pesquisa, segundo meu estudo, o que ele preferiu ressaltar, isso é muito importante dentro da história, a gente desenvolver esse pensamento. E ciências, muitos professores de ciências, da parte de ciências da natureza, né, às vezes não conseguem encontrar documentário para discutir alguma questão relacionada à ciência, né, tem uma certa dificuldade por parecer que ciência é muito exato. Mas dentro do. Aí a gente entra mesmo no mesmo, na mesma linha dos documentários de geografia, né? O Discovery Home Health e o Net Geo Park, eles têm muitos documentários, muitas produções audiovisuais relacionadas às ciências. Tem a série Cosmos do Discovery Home Health, que é uma série gigantesca de vários recortes de documentários. Então, esses documentários, principalmente em ciência, que muitas vezes não é visível, não é palpável, é muito importante trazer esse recurso ilustrativo. Eu, por exemplo, na minha época, muitos e muitos anos atrás, na minha época que eu ainda fazia cursinho, né, pré-vestibular, a parte do audiovisual me ajudou muito a conseguir visualizar melhor a parte de química, a parte de física, porque aí são disciplinas que muitas vezes não é visível, a gente só vê números e números. Então, isso é muito importante trazer o recurso audiovisual para entender o que está passando por trás daquela disciplina. E a parte de língua portuguesa, né? Aí a gente já consegue ter um trabalho totalmente diferente. Que aí uma exibição de um filme, ele pode trabalhar interpretação de texto, né, análise de diálogo, compreensão da linguagem cinematográfica, né, produzir uma resenha descritiva sobre o que foi passado. Isso também, né, faz parte de todo esse escopo, né? Então, acho que dentro de língua portuguesa é muito legal trabalhar essa produção textual, essa análise crítica, colocar no papel ali, no formato de redação, o que foi, o que a gente conseguiu assistir, ou algum diálogo específico do filme, né? O que aquilo representou, então é muito legal trazer essa discussão. Tem uma escola, né? Eu tinha um vídeo aqui de Sobral, mas eu não estou achando esse de Sobral. Essa escola aqui, deixa eu ver se tem aqui a cidade. É a Escola Municipal Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos, que ela é na zona norte de São Paulo, capital. E a escola ela fez, né? Ela tinha
eles não tinham nenhum projeto relacionado a cinema, e eles decidiram fazer um projeto, né, voltado para a utilização dentro de cinema em sala de aula. Eu queria passar esse vídeo, né, só para mostrar como que é feito, mas não no sentido de pegar como esse exemplo, né, de utilização do cinema em sala de aula, ele é extremamente correto, né? Eu vou trazer uma discussão e algumas problemáticas do que funciona e o que não funciona dentro desse método de utilizar o cinema. Deixa eu ver se ele vai passar esse vídeo. Vejam se vocês conseguem escutar. Cartazes por todos os lados. Alguns ainda passando pelos últimos retoques. Peraí, só um minutinho, gente. Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Sim? Me responde aqui no chat, só se vocês estão conseguindo ouvir o vídeo, porque para mim ele estava mudo, eu não sei se para todo. Ah, a Patrícia falou que sim. Então, deixa eu voltar aqui. Acho que é só para mim que tá mudo. Vamos lá. Cartazes por todos os lados. Alguns ainda passando pelos últimos retoques. Afinal, são muitos filmes, um festival deles. É que a EMF Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos, na zona norte de São Paulo, se transformou por 5 dias num verdadeiro complexo de salas de cinema. A turma já está aqui preparada para assistir um filminho. A educação e a sétima arte unidas para socializar e também para aumentar o repertório das crianças. Eu, como não sou boba nem nada, vou garantir aqui o meu ticket, é o meu ingresso. Fila longa para garantir o ingresso na bilheteria. Por dia, 3 filmes são exibidos simultaneamente. Para o festival, as salas de aulas transformadas em salas de cinema ganharam nomes de grandes atores do cinema nacional. Sala 1, Oscarito. Sala 2, Grande Otelo. E Sala 3, Carmen Miranda. Eu estou procurando a Sala 2. Sala Grande Otelo. É aqui? É aqui. É aqui? O que vai ser exibido? Vai ser exibido o filme do Scooby-Doo. Um festival sempre muito aguardado pelos alunos. Tô achando um dia bem legal, porque vai ter filme e eu já estava esperando esse evento desde o primeiro ano. Como é que tá o dia de aula hoje, Vitória? Ah, bem legal, né? Filme. É hora do filme começar. Então, espero que todos aproveitem o filme, curtam bastante. A animação é tanta que as salas ficam lotadas. As cadeiras são contadas para ter um limite, né? Porque senão não cabem mais crianças. E as outras crianças têm que escolher o outro filme. Você já foi ao cinema? Não. Como é que tá sendo para você essa experiência? Ah, tá sendo legal, né? Essa é a segunda vez que tem esses filmes assim na escola e eu tô bem ansiosa. Qual foi a última vez que você foi no cinema? Ou se você já foi alguma vez no cinema? Nossa, acho que foi em 2021, por aí. É um aprendizado diferente, repleto de cultura e descobertas. Gente, deixa eu só voltar aqui, que acho que travou a reportagem. A Patrícia colocou aqui na transmissão. Deixa eu tentar voltar. Eu vou voltar um pouquinho mais. Peraí.
Acho que deu uma travadinha na transmissão. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Eu não sei de onde. Você vai soltar aqui? Scooby-Doo. Agora sim, né? Sabe alguma coisa do filme? Vai assistir também? Vou assistir junto com eles. Qual que é a sua função? Aqui eu tô recebendo as crianças, aí falo com elas, né? Falo para elas um bom filme, aí eu pego o ingresso delas, corto ali e dou o ingresso para elas para ficar de recordação. Por que você foi o escolhido para estar aqui? Porque eu gosto muito de cinema, sempre gostei, assim, desde pequena eu sempre gostei. Aí eu participei dos clubes de leitura e agora tô aqui, né? O que eles querem mesmo é aprender mais sobre a arte do cinema. Eu achei, que era algo interessante, algo novo para mim aprendendo. E também eu gosto, sabe, de ver cinema, de ver filme, série, essas coisas. Eu achei que fosse algo interessante. Um projeto que começou com os alunos no Fundamental em 2015 e hoje é uma vivência quase real de uma visita ao cinema. É uma maneira de contribuir para a formação cultural dos alunos e diminuir o abismo social que muitas vezes afasta os estudantes da arte. Muitas crianças, muitas famílias têm dificuldade, muitas vezes, de ter acesso a esse tipo de cultura, né? Então, uma das formas da gente trazer e introduzir as crianças nesse universo cultural é também dentro da escola. O projeto iniciou no momento que eu percebi que muitos alunos aqui da escola não tinham acesso ao cinema, por vários motivos, principalmente financeiro. Poucos conseguem ir no cinema com mais frequência. Como você imagina ser uma sala de cinema de verdade? Eu imagino que é um espaço bem grande, né, para caber bastante gente, escurinho. Eu imagino mais a comida, pipoca. Acho que é grande e também tem muitas cadeiras, também tem um espaço para andar, um telão grande, isso que eu acho. Por acaso nome, Príncipe das Trevas, sua familiar? Queria assistir filme, porque eu nunca fui no cinema. Como é que é essa experiência? A gente fica aqui sentado e daí a gente assiste um filme e parece o cinema também. Que tá com pouca luz, daí tem o telão, daí tem as cadeiras também. E para acompanhar essas histórias, não pode faltar a pipoca. Como é que tava essa pipoquinha? Uma boa. Tava gostosa? Tava. O que você mais gostou do filme? De ficar com meus amigos, conversar sobre o filme. E o festival tem envolvido os alunos não só na semana de exibição. Alguns alunos depois se inscrevem nos projetos que temos de cinema, que são as aulas dos clubes de cinema que nós realizamos, as aulas de curta-metragens, que os alunos aprendem a fazer curta-metragens. Um festival transformador. Mudou o seu jeito de assistir filme? Sim, claro. Por quê? Porque quando as crianças são pequenas demais, elas fazem muita bagunça, né? E aí, no cinema público, não pode fazer muito barulho, né? Então já muda um pouquinho essa perspectiva. Então eu acho muito bom. A gente aprende um pouco como é a visão, assim, do cinema, de poder também levar isso para as outras pessoas, para as outras crianças, um pouco desse gosto, assim, do cinema. Todo filme, ele tem uma moral da história, algo para nos ensinar. Um festival de alegria, de emoção, de aprendizado, um encontro inesquecível com a sétima arte. O cinema, para mim, é uma paixão e é algo que é arte que encanta, né? Que tem essa capacidade de encantar. Você entra no cinema e sai outra pessoa e viaja por mundos infinitos, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, pessoal. E pronto. Eu acho que foi para outro. Que curso Redentor. Então, qual que é o ponto positivo e o ponto negativo da utilização do cinema nessa forma? Né, da forma que esse pessoal utilizou. Acho que a Francine está entrando aqui também. Os pontos positivos, vamos lá.
A primeira questão é ambientação, né? Como uma aluna ali falou, a questão de fazer uma ambientação dentro da sala de aula, da utilização do cinema, né? De você formar uma ambientação cinematográfica, formar uma ilusão de sala de cinema, isso tende a realmente fazer uma aceitação maior, né? Do que a gente colocar lá na sala de aula, num dia normal, cotidiano, e passar um filme, pronto, acabou. E isso tende a trazer uma imersão maior. Então, a forma que a escola fez isso é muito bacana, de colocar ali a questão dos ingressos, de colocar cartazes, salas de cinema. Essa forma imersiva de você colocar o cinema, não só o filme, mas tornar aquilo uma experiência, isso é muito bacana. Isso torna a experiência, né, o passar um filme em sala de aula muito mais interessante. Não fica só aquela coisa chata, hoje é dia de filme, pronto, todo mundo senta aí, vamos ver um filme agora. Não. Então, o ponto positivo desse exemplo, né, de utilização do cinema em sala de aula é a questão da imersão. Os pontos negativos, que a gente pode ler isso de uma forma mais crítica, esse formato, né, ele não contempla, por exemplo, uma discussão. Ele não contempla uma reflexão crítica do filme, né? As crianças vão lá ver o filme, aí a gente cai naquela problemática de tratar o cinema meramente como de entretenimento, o que não pode ser feito, né? O intuito, né, dentro do conceito de ensino-aprendizagem, aí a gente está voltando naquilo que aquela professora tinha falado no último vídeo, né? O cinema só pelo cinema não faz efeito e realmente nesse formato é que não faz. Então, isso é uma problemática muito grande, porque aí você vai formar, né, pessoas, vai formar jovens que aí vão continuar vendo o cinema da forma sem uma reflexão crítica, né? Ali você não tem um desenvolvimento crítico, você não tem uma estruturação de pensamento crítico do cinema. Então, a partir do momento que você não tem esse espaço para discussão, esse espaço para análise, é uma problemática muito grande de você começar a tornar o ciclo vicioso, né? De ver o conceito artístico, né? O produto artístico somente como meramente uma ferramenta de entretenimento, um meio de entretenimento, e não pode ser visto dessa forma. E a segunda problemática é filme brasileiro. A gente está falando de cinema nacional, né? Todos os filmes ali, né? Eles criaram até uma ambientação que eu achei muito legal, de Grande Otelo, Carmen Miranda, Oscarito, dentro das salas, mas isso é a única parte brasileira que tem dentro desse projeto. Ali a gente está falando de filmes da Marvel, de filmes de super-herói, e isso é uma problemática muito grande, trazer isso dentro da sala de aula, né? Por quê? A gente já não trouxe uma reflexão crítica, já não trouxe ali um espaço para debate, né? E eu ainda vou trazer filmes que eles vão estar no mesmo nicho, né? No raso do que a criança geralmente já vai consumir, né? Eu só trouxe uma experiência divertida, mas eu não trouxe algo que realmente contribuiu no processo de aprendizagem. Então, eu acho que essa proposta, eu sempre passo esse vídeo porque eu acho a proposta muito legal, né? O formato que é utilizado para utilizar o cinema dentro de sala de aula, criando uma imersão de cinema, né? Mas a forma real como isso é colocado, isso é muito problemático, né? A gente falha, né, na hora que passa do ponto de enxergar o cinema como um passatempo. Ali foi meramente um passatempo. Aí aqui, a gente falou da parte da discussão, né? Falou da parte de exibição dentro a exibição de acordo com as disciplinas. Aí aqui, amanhã, eu não vou passar agora porque é um conteúdo mais extenso e a gente vai ficar muito tempo falando disso, né? Aí eu vou falar sobre as plataformas legítimas para passar um filme em sala de aula, como você consegue ter acesso a essas plataformas. Eu vou falar de uma por uma, como que é o acesso dela, né? E as plataformas maiores, né? Netflix, Disney Plus, Globoplay, qual é a legislação dentro, o que os direitos autorais dizem, né, sobre a utilização dessas plataformas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre uso de animação de baixo estímulo dentro da educação infantil, que acho que tem muita gente aqui, pelo menos na outra turma de Delfinópolis, tem muita gente que atua dentro com o público infantil, né? E queria ouvir mais sobre como trabalhar isso com o público infantil. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã no nosso encerramento. E para encerrar, aí amanhã a gente libera para vocês o nosso guia prático
para utilização dentro do cinema de aula, que é um trabalho que a gente desenvolveu no programa de pós-graduação de mídia e educação e está trazendo para cá. E é um guia que a gente vai liberar de uso total do poder público, da prefeitura e da Secretaria de Educação, tá? A gente já está batendo nosso horário aqui. Eu vou pedir para todos assinarem a nossa lista de presença, nossa penúltima lista de presença. E amanhã a gente, nesse mesmo horário, né, 6 horas, não faltem, por favor, que amanhã a gente encerra, de fato, o curso. Então, eu queria até passar para vocês, né, caso alguém esteja com alguma dúvida, tem alguma problemática na escola, na minha escola em específica é uma outra realidade. Eu tenho um público diferente, eu tenho um público de alunos que tem um perfil mais complexo de trabalhar o cinema. O que eu posso fazer, né? Então, traz essa reflexão, traz esse questionamento para a aula amanhã, porque amanhã que vai ser o dia para a gente passar esse restante de conteúdos, mas também ter esse momento para tirar dúvidas de aplicabilidade, né? Eu vou mandar agora no nosso grupo a nossa lista de presença, assinem a nossa lista de presença, tá bom? E a gente se encontra amanhã às 18 horas também, às 18 horas, no nosso último encontro, tá bom? Só lembrando, pessoal, as aulas elas estão sendo totalmente gravadas, né? Todas as aulas, desde a primeira e a segunda da semana passada, inclusive a de hoje, todas elas estão sendo gravadas, e após o encerramento do projeto, né? Depois que a gente certificar todo mundo, a gente encerrar de fato o projeto, né? A gente vai liberar essas aulas na íntegra para livre uso, né, junto com o guia prático e todos os materiais que a gente desenvolveu aqui no curso. A gente vai deixar isso liberado. A gente não sabe ainda se vai ser na plataforma da prefeitura, mas de qualquer forma, no nosso canal do YouTube do Laboratório de Criar já vai estar lá. A gente vai passar para a prefeitura esse material, caso a prefeitura tenha alguma página e queira deixar isso lá para o público também, tá bom? O link da nossa lista de presença já está no grupo, tá? Assinem, não deixem de assinar a nossa lista de presença. E a gente se encontra amanhã, então, às 18 horas, para fazer o encerramento, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.